Com o Manhã Bandeirantes, pela sua Rádio Bandeirantes. E quem está conosco é o Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, porque há um alerta para a possibilidade de temporais e vendaval em várias regiões do estado entre esta sexta-feira e amanhã. Tudo bem com o senhor, Tenente? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Comece já então com o alerta à nossa audiência. Olá, Lupato, bom dia a você, ao Sabino, um prazer falar com os amigos da Rádio Bandeirantes. Alerta de mau tempo para hoje, no final do dia, e amanhã o dia todo. Mas significativamente para esse sábado, dia 8 de novembro, em virtude desse ciclone extratropical que vai passar pelo estado de São Paulo, a gente pode ter rajadas de vento muito fortes na Grande São Paulo, na capital, e em todo o litoral paulista. Segundo a previsão mais atualizada, os ventos podem ficar acima dos 80 km por hora, e aí já são suficientes para arrancar árvore, derrubar estruturas metálicas, trazer bastante transtorno. Isso associado à chuva, uma chuva não tão volumosa, mas forte, e também possibilidade de queda de granizo e muito raio. Então, teremos aí temporais durante todo o sábado em várias partes do estado e também aqui na Grande São Paulo. Tenente, bom dia. Essa chuva e principalmente esse vento, eles chegam fortes também na capital ou se restringem ao litoral? Chega na capital sim, Sabino. A gente vai ter mais problema, assim, mais forte no litoral, porque esse sistema meteorológico, ele está atuando no oceano. Então já adianta eu falar aqui, né, que o mar vai estar agitado, vamos ter realmente um mar com ondas muito altas, e os ventos soprando aí na planície, soprando para a praia, com velocidades muito elevadas ao longo de todo o sábado. Só que estes ventos subirão a serra, digamos assim, né? Vai atingir todo o estado de São Paulo, inclusive vai canalizar com a umidade da Amazônia, então é vento entrando ali pelo noroeste do estado e soprando do oceano, eles acabam convergindo, gerando bastante instabilidade para o estado todo. Tem que lembrar que tivemos ocorrências graves no interior do estado nas últimas semanas, Ribeirão Preto, lá no torneio de beach tênis, na região de Prudente, em Regente Feijó, durante uma festa de formatura também tivemos problema, tivemos um senhor que morreu lá, um homem de 47 anos que perdeu a vida com a queda de uma tenda. Então, para amanhã, a gente gostaria que isso não acontecesse, que ao longo dessa sexta-feira esse fenômeno fosse para o alto mar, fosse embora, se desviasse e a gente errasse a previsão. Esse era o que a gente gostaria que acontecesse. Mas até o momento, os modelos meteorológicos estão indicando que vai passar mais perto da praia e aí com isso vai trazer mais vento forte para todo o estado. Quais as cidades que a nossa audiência mais precisa se preocupar? Ô Lupato, é difícil essa pergunta sua, porque nós olhamos, quando a gente olha para os satélites, para as imagens que os modelos meteorológicos estão indicando, primeiro é importante para quem está acompanhando a gente entender a complexidade de se prever um fenômeno meteorológico com muita antecedência. É necessário uma série de equipamentos, de um cruzamento de dados muito importante, muito pesado e computacional para poder calcular tudo isso e apresentar para a gente as condições do clima com 24 horas, 48 horas de antecedência. O que está apontando agora é uma condição generalizada no estado. Então, para cravar para você aqui qual cidade, é difícil. O que eu posso dizer é o litoral como um todo. Nós teremos rajadas de vento, a Grande São Paulo como um todo também rajadas de vento, e no interior do estado, a região oeste e norte tem que ficar em atenção também. E calor, né? Com tudo isso, calor. Nós vamos ter calor hoje, então isso vai complicar ainda mais, porque quando esquenta, antes da chegada da frente fria, sempre tem um aumento das temperaturas. Agora imagina, né? Lá na atmosfera está esquentando, aí daqui a pouquinho vai vir ventos geladíssimos, né? Ventos com temperatura abaixo de zero, entrando em colisão com esse ar quente. As instabilidades são certas, né, de acontecer. E aí por isso que tem chance de granizo, porque condensa tudo isso e aí acaba tendo queda de granizo em áreas mais serranas, né? Então, pessoal que já está acostumado aí com queda de granizo, a região sudoeste do estado, a região da Serra da Mantiqueira, tem que ficar atento para queda de granizo. Na Grande São Paulo não está descartado também ter queda de granizo em alguns pontos. Então tem que ficar atento, tem que ficar alerta, cuidado, não ficar perto de árvore, não ficar perto de estruturas frágeis de metal, não ficar andando no meio da rua para não ser atingido, por exemplo, por uma placa de publicidade que voa
atinge alguém, imagina uma criança sendo atingida por uma placa, né, de metal, assim. Então isso pode ser realmente muito prejudicial, muito perigoso, por isso que a gente está alertando todo mundo. Quem puder ficar em casa, então, na hora que tiver essas rajadas de vento, é melhor, né? Melhor estar protegido. Agora, Tenente, Melhor. sabe o que assusta? É que nós estamos em novembro e a gente teve em novembro de 2023 um dia parecido com esse, né? De 3 para 4 de novembro, ou seja, acabou de fazer 2 anos. Vocês lembraram bem, né? Foi naquele dia que nós tivemos ventos de 103,7 km. Eu lembro até da velocidade. 103,7 km por hora. Tivemos centenas de árvores caídas no estado de São Paulo. E agora de novo. O ano passado nós tivemos, mas foi em outubro. E aí agora, de novo em novembro. É importante vocês pontuarem isso, porque a gente consegue atingir a grande audiência de vocês e mostrar para as pessoas que é um padrão que está se repetindo. Então nós estamos diante de um novo padrão climático para o estado de São Paulo, né? De novo, novembro, e aí vocês vão perguntar, o que vocês estão fazendo, né? A gente está mobilizando cada vez mais e buscando inovação tecnológica e operacional. Então, para esse ano, a gente trouxe uma inovação para esse fenômeno de agora, né? A gente se reuniu com os estados do Sul, Coronel Engel é o presidente do Conselho Nacional das Defesas Civis, tem um diálogo com todas as defesas civis do país, e como esse fenômeno entra pelo Sul, a gente vai conseguir monitorar o efeito dele quando ele passar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Dá para a gente ter uma ideia do que vai acontecer aqui. E aí a gente vai ter acesso aos dados dos outros estados e vice-versa. É um compartilhamento integrado, porque não tem divisa de estado para o fenômeno meteorológico. Ele vem destruindo tudo que ele encontra pela frente. E se a gente souber de forma antecipada, com horas de antecedência, o que está acontecendo no nosso vizinho, a gente consegue se antecipar. A mesma coisa com o Rio de Janeiro, a gente vai compartilhar isso para eles. A gente vai ter uma estrutura virtual mobilizada, aliás já está mobilizada desde ontem, tá? A gente já mobilizou essa estrutura virtual das defesas civis estaduais para a gente trocar informação. Tanto que se você entrar, quem está acompanhando agora, entrar no @Defesa Civil SP nas redes sociais, vai ver um vídeo que a gente gravou junto com as defesas civis estaduais que reforça esse nosso compromisso de trazer inovação para fazer frente a isso que está cada vez mais severo, cada vez mais pesado para as cidades, para os municípios, e o governo do estado tem que fazer alguma coisa e a gente está fazendo. Agora, bom, lembrar, Tenente, né, Lupato, que esse fim de semana é fim de semana de show no Morumbi, no sábado à noite, e de Grande Prêmio São Paulo, né? e de Enem domingo também. E de Enem domingo. É um domingo que promete muito movimento na cidade de São Paulo, tanto nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, quanto na região de Interlagos por causa do GP de São Paulo. Mas, Tenente, o senhor falou, né, que em 2023 nós tivemos o pico do vento em velocidade de 103,7 quilômetros por hora. Mas eu lembro, e me corrija se eu estiver enganado, que a média ficou em 80 por hora aqui na capital paulista. Só que um dos grandes problemas é que naquela oportunidade tivemos a rajada de vento passando por muito tempo. Então ela insistiu aqui na cidade. E nós temos também alerta para que em outras regiões do estado chegue a 115 km por hora o vento agora. Nessa tempestade que está se formando entre hoje e amanhã, o vento deve passar de passagem ou deve ficar por mais tempo, como foi em 2023? É bem colocado, né? Porque se for um vento rápido, ele acaba não trazendo o mesmo efeito de ventos mais persistentes, porque imagina a árvore chacoalhando de um lado para o outro. É isso que arranca ela, né? Para fazer uma analogia, imagina que você estivesse arrancando um toco do chão, você ficar balançando ele de um lado para o outro, ele vai se soltar, né? Um toco de madeira preso ali, para quem é do interior sabe bem, né? Vai tirar a cerca ali, tem que ficar balançando a madeira de um lado para o outro, aí ela escapa. Com a árvore é a mesma coisa, os ventos vão soprando de um lado para o outro, vai balançando a árvore, uma hora ela é arrancada, muitas até pela raiz. Esse fenômeno tende a ter algo similar, porque o ciclone vai passar com muita intensidade e os ventos podem soprar de noroeste, vindo do interior do continente para o oceano e vice-versa, vindo do oceano para dentro do continente. Então isso pode canalizar algo nesse sentido, especialmente na capital, muitos prédios, né? Então criam corredores muito intensos de vento, então isso pode acontecer novamente. Por isso que a gente montou o gabinete de crise e amanhã a gente está mobilizado, porque a gente traz as concessionárias de energia para dentro do gabinete e havendo alguma condição mais severa,
a gente já consegue dar uma resposta mais rápida, cobrar mais intensamente essas empresas para elas otimizarem e aumentarem, inclusive, o número de equipes na rua. Inclusive, eles já estão alertados, tá? Quero aproveitar a sua audiência aqui para dizer que desde ontem todo mundo está na mesma sintonia, todo mundo já sabe do que está acontecendo. A Defesa Civil notificou todas as concessionárias de energia do estado de São Paulo, eles já estão cientes, receberam os nossos alertas, receberam o boletim técnico da Defesa Civil, com todos os parâmetros, e foram convocados a estar conosco. Eles enviarão as lideranças para estarem conosco amanhã, desde o primeiro horário da manhã até o final do dia. Para a gente finalizar com prestação de serviço, Tenente, qual o número que a nossa audiência pode chamar lá pelo SMS para receber não só o Cell Broadcast, que é aquele alerta severo, mas para receber atualização constante, frequente do que está acontecendo na região onde vive, e aí também só lembrar como que funciona o Cell Broadcast. O Cell Broadcast, a gente manda uma mensagem para todo mundo, independente de cadastro ou não, quando a condição está mais severa. Agora, para receber as atualizações do tempo ali no celular, é bom estar cadastrado no SMS. E é bem fácil, pega o celular agora, manda uma mensagem de texto para o número 4099, aquele SMS, não é o WhatsApp, é o SMS. Para o número 4099, no campo da mensagem só escreve o CEP, os 8 números, envia, pronto. Já vai receber. Pode cadastrar o da casa, o do trabalho, o da escola, o da casa de um parente. Quero monitorar onde mora a minha mãe. Quero monitorar meu filho. Manda quantos CEPs quiser, apenas um por vez a gente vai cadastrando e você cria uma rede de monitoramento. Toda vez que tiver essa atualização no tempo, você recebe no seu celular. A gente promete, Lupato, que não manda nada além disso. A pessoa não vai receber bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Só vai receber o alerta com a condição do tempo. Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, participou conosco aqui do Manhã Bandeirantes para falar um pouco mais sobre esse alerta para fortes rajadas de vento, possibilidade de muita chuva, inclusive com granizo em várias regiões, na maior parte do estado de São Paulo. Um abraço para o senhor, Tenente. Obrigado.